Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas é agora que você está vendo esse vídeo. Que a paz do Senhor esteja com a sua vida, da sua família. Que o seu dia seja abençoado. O motivo da minha passagem aqui hoje para compartilhar um pouquinho com você sobre a palavra de Deus, que é rica e eficaz em qualquer momento das nossas vidas. Seguindo o nosso plano de leitura, que agora, como sempre venho dizendo nas minhas gravações, de um capítulo ao dia. E hoje a gente meditando e aprendendo e nos aprofundando em Gênesis, no capítulo 44, ainda falando sobre José e os seus irmãos, a sua família que seja, né? E nesse capítulo, José, ele estava testando, na verdade ele queria saber se os irmãos dele tinham mudado e se o caráter deles tinha sido moldado, se eles tinham melhorado, enfim. Porque, como nós sabemos, pela leitura dos capítulos anteriores, é que eles não eram homens de bom caráter. Então, no capítulo 43, nós vimos que José começou a fazer teste com os irmãos dele. E nesse capítulo 44, essa estratégia de José, ela continua. Mas não que estava sendo fácil para ele. Nessa altura, como nós lemos, José, em determinado momento, ele se retirou e ele chorou, porque ele precisava se segurar e como diz, não se entregar à emoção naquele momento. Ele estava realmente comovido por tudo que estava vendo, sentindo, que ele estava relembrando. Dos irmãos dele, enfim, das lembranças da família, né? E como Deus tinha dirigido a sua vida até aquele momento. E de maneira tão especial, né? Mas ainda ele sabia que não era a hora dele estar se revelando para os irmãos dele, porque ele ainda não tinha certeza se eles tinham mudado. Então esse teste de fidelidade ainda não tinha terminado, né? Então ele ainda queria saber como os irmãos dele reagiriam diante das pressões, diante das dificuldades da vida. Então ele continua testando esses irmãos dele com a história que nós sabemos, que ele coloca o copo, pede pro servo dele lá, o funcionário dele que seja, colocar um copo no saco de mantimento do irmão mais novo dele, o Benjamim, justamente para testar a fidelidade e, na verdade, o caráter dos outros irmãos, como eu já falei. E ele pôde provar que, principalmente Judá, fez uma grande defesa e todos eles tinham mudado. Então eles, a reação de angústia deles, a lealdade para com o irmão Benjamim, em outro tempo eles deixariam Benjamim e diriam, nós vamos então, e ele fica. Mas não, todos eles se propuseram a ficarem como escravos juntamente com Benjamim, eles não sairiam sem ele. E a franqueza de Judá também, que não, diante daquela situação, eles sabiam que eles eram inocentes, mas ao mesmo tempo Judá disse que não tinham como se justificar diante, como que eles iam provar, mas eles tinham a convicção de que eles eram inocentes, né? Então eles simplesmente se renderam, se prostraram, rasgaram suas vestes em sinal de desespero, vamos dizer assim. E José teve então essa certeza. E mais a lição que eu aprendo não só nesse capítulo, mas nos anteriores que nós lemos, é que quando as mudanças em nossas vidas não ocorrem pelo bem, Deus então ele usa recursos um pouco mais duros ou às vezes muito duros e situações até difíceis e complicadas, não para que a gente
não com a intenção de fazer a gente sofrer, mas para que a gente tenha, na verdade, para que produza um resultado na gente necessário de mudança de caráter e que, acima de tudo, Ele venha a ser glorificado e que nós não sejamos vistos, ou que nós não queiramos ser vistos como grandes, mas sim dependentes de Deus. Que o caráter de Cristo seja sempre aperfeiçoado em nossa vida, através do amor, através da nossa entrega e da nossa fidelidade a Ele. Que o seu dia seja abençoado e que você seja sempre cheia de Deus. Um beijo grande para você. Deus te abençoe. Beijo, beijo, beijo.